Olá vocês que estão nos assistindo ou que estão nos escutando também pela rádio. Hoje estamos aqui com mais um episódio do Presenteia, exatamente, especialmente para vocês, né, pais atípicos. E hoje a gente está com uma fonoaudióloga aqui de excelência que trabalha com a gente, Deisiane. Ela vai se apresentar um pouquinho. Fala aí um pouquinho, Deizinha, sobre você. É um prazer estar aqui, obrigado, né, primeiramente pelo convite. Como o Fábio falou, sou Deisiane, sou fonoaudióloga, já atuo há um tempo nessa área, né, já tenho uns 9 anos mais ou menos que já sou formada. E minha experiência na fono começou primeiramente na questão da atenção básica, né, de atender mais aquela população que está precisando, né, dos cuidados básicos. Então, já comecei a ter um contato um pouco com as questões de atrasos, né, de linguagem, de fala, precisando de estimulação precoce. Então, deu para assimilar e ver bastante coisa, né, nessa área da gente, que é uma área repleta de áreas mesmo, de especialidades, que muitas vezes são pouco conhecidas, né, Fábio? Exatamente. E hoje, assim, já vamos pedir desculpa se for um pouquinho tendencioso, mas é de fono para fono, né? Hoje o papo vai ser um pouco mais específico, a gente tá aí em casa. Mas eu queria saber também, Deizinha, como foi que você começou a trabalhar com autismo, né? Desde quando? Como foi pra você, né? Que pra mim foi uma experiência assim, que o autismo me encontrou. Sim. Não foi eu que fui de encontro aí. Bom, a questão do autismo, em 2017, comecei a trabalhar em uma cidade, né, que lá tinha um centro de reabilitação. Não era um CE, né, especificamente, mas um centro de reabilitação. E aí eu comecei a ter contato com essas crianças, esses casos, né. E a partir de 2023, né, ano passado, final do ano passado, comecei a atuar realmente no centro especializado em reabilitação, aqui em Currais Novos. E aí essa demanda, né, foi bem maior, e hoje é onde eu estou atuando, né, na questão do CE. Também atuo no hospital, aqui em Currais Novos, e atendimento clínico. Falta tempo e espaço pra gente dizer o tanto que a gente trabalha, né, com isso. Mas hoje a gente vai levantar alguns questionamentos bem persistentes, assim, por exemplo, sobre a estimulação de fala e linguagem, né? Quando a gente pode perceber, assim, que tipo, meu filho realmente precisa ir para um fonoaudiólogo, seja para um autismo, uma apraxia, uma deficiência intelectual, deficiência auditiva. Quais são os primeiros sinais, Deizinha? A gente hoje em dia vem falando muito, né, levantando essas pautas da questão da estimulação precoce, né? Por quê? A gente tem marcos, né, de desenvolvimento que a gente precisa estar atento. Então, hoje tem se falado muito no autismo, né, mas não só no autismo a gente vai encontrar essas questões de atraso de fala, atraso de linguagem, né? Tem outras questões mais específicas, como o Fábio falou, a apraxia, tem o transtorno específico de linguagem. Então, várias são os diagnósticos, vamos dizer assim, que podem ser dados se a criança vier a ter algum atraso, algum desenvolvimento que não está ocorrendo nesses marcos, né? E aí, algumas questões que a gente pode estar observando, a gente sabe que a criança lá dos 3 aos 6 meses, ela já precisa, né, ter uns balbucios. Perto de 1 ano, a criança já precisa falar algumas palavras, né? Já tem um vocabulário um pouco extenso. Com 2 anos, ela já faz a junção, né, dessas palavrinhas, formando algumas frases simples. Então, se a gente observa que a criança tem essa dificuldade, seja na produção, na nomeação, né? Às vezes até uma questão mesmo motora. A criança vai falar, mas sempre fala muito errado, né? Então, a gente já liga um alerta para ver se não tem um atraso realmente, né, nessa questão do desenvolvimento e o que é que está causando esse atraso. Tem muitos pais, né? A gente escuta principalmente, mas é porque o pai dele demorou a falar. Isso, a muito. minha tia disse que era assim. E tipo, a gente tem que bater muito nessa tecla, né? Porque a gente sabe que a estimulação precoce é muito mais fácil, assim dizendo, do que uma estimulação tardia, né? Mas, apesar de tudo isso, como a gente consegue também enfatizar, né, assim, para os pais realmente procurarem, porque que idade é legal levar? Meu filho ainda é muito novinho, meu filho ainda está muito cedo para eu estar levando. Que idade mais ou menos você acha adequada, assim, de indicação? Pronto, a gente indica o fonoaudiólogo desde aqueles primeiros meses mesmo, né? Até mesmo lá na gestação, no pré-natal. Então, seria de muita importância, né, se já tivesse um profissional orientando essas famílias
para que tivessem essa estimulação desde lá a amamentação, porque a gente sabe que para a gente falar, a gente precisa de uma musculatura forte, né? Móvel, né? Com a mobilidade boa. Então, se as mães já não têm essa orientação desde lá, né? Da barriga, desse profissional, acaba que a criança vai perdendo com o passar do tempo, né? Essas estimulações. E aí pode chegar, né? A esses atrasos, a essa questão mesmo dos marcos que ela não vai atingir, às vezes por uma falta de estímulo, né? E é bem aquilo, né? Tipo, o pessoal diz, cada criança tem seu tempo. Mas a gente sabe que cada criança vai ter o seu tempo de se desenvolver, mas de acordo com os marcos, tá de acordo com os marcos do desenvolvimento, né? O que são os marcos do desenvolvimento? São marcos, né? São momentos que foram esperados para desenvolver tal habilidade daquela criança. Que teve estudos com várias crianças, um estudo bem robusto, bem significativo, que mostra que as criancinhas, por exemplo, de 0 a 3 meses ali tá desenvolvendo um contato visual, uma interação. E a linguagem começa daí, né? A gente acha que a linguagem só vai começar lá na frente, com as primeiras palavras, com os balbucios, mas não. Isso. A linguagem já começa desde antes mesmo. O choro, né, já é uma comunicação da criança, né? Então tem as questões verbais, né, e as não verbais, né? Até um gesto, um apontar. Então a gente já vai ficando alerta. A gente nesse dia a dia a gente vê muito, né? As famílias chegam com a queixa, se a gente pergunta na anamnese, o que é que você mais gostaria que seu filho falasse? As pessoas já falam, quero que ele fale, né? Então, a gente sabe que a fala é a pontinha do iceberg, né? É a última coisa que vai ser desenvolvida. Se a criança não imita, se a criança não tem intenção comunicativa, não tem o contato visual, não tem interesse, né? Não engaja, então, tudo isso vai dificultar mais ainda, né? Essa fala chegar. E você tocou num ponto assim que é bem comum pra gente que é fonoaudiólogo, que é justamente essa parte, né? De o pai chegar para você e acha que você vai resolver o mundo, só que você tem que trabalhar zilhões de coisas antes para chegar na fala. E às vezes é meio difícil para a gente até alinhar as expectativas desses pais, né? Do tipo, não, seu filho vai falar, mas não vai ser agora. Não é, botou hoje, amanhã no fone, e o fone já fez a magiquinha ali e já resolveu. Uma ponte assim interessante também que a gente acha que pode abordar um pouquinho, não diretamente assim, mas sobre a comunicação, né? Que é muito mais importante, às vezes, a criança ter a comunicação do que exatamente uma fala que, às vezes, não tem uma funcionalidade, né? Então, na sua prática clínica, você chega a pegar muito paciente, assim, que a gente insiste na comunicação mais do que na fala em si? Sim, né? Acho que é até uma questão um pouco de frustração, às vezes, né? Para os profissionais. Porque a gente vem, né, com essa demanda da família, de querer que a criança fale, que a criança se comunique. Às vezes, como você falou, ela fala, mas não é uma fala funcional, né? Então, é uma criança que muitas famílias assim dizem, não, é muito inteligente, fala inglês, fala espanhol, fala italiano, né? Fala todas as línguas. Todas as letras, todos os nomeia números. todos os números, né? Então, mas a gente vê assim que não é uma fala funcional, né? O que adianta eu saber o nome de tudo, mas não saber aquilo tudo, nada, né? Não saber dizer um bom dia, né? Direcionar uma questão da comunicação. Então, essa fala, para a gente, né? Como a gente está avaliando aquela fala, não é uma fala que está deixando a criança se comunicar. Então, muitas vezes é melhor ter uma comunicação por uma imagem, né? A criança apontar, que tem muito se falado, né? Na questão da comunicação alternativa, né? Usar uma imagem, tá lá a criança do bom dia, né? Ou a criança vai querer alguma coisa, ela pede, né? Apontando na imagem. Então, é uma comunicação funcional, apesar de não ter uma fala, né? Como a gente costuma ver. E a gente, enquanto profissional, tem que aprender muito a lidar assim, tanto com alinhar a expectativa dos pais, como também com essas frustrações. Já tive pai que deixou de ir para terapia porque eu disse, lá, a gente vai trabalhar comunicação em vez de fala, porque para a criança ia ser muito mais custoso. Por exemplo, em casos de apraxia, a criança tem consciência que ela não consegue falar, que ela tenta, mas quando vem, engancha aqui e não sai. E quando você bota imagem para ela, uma telazinha, ela sai apertando tudo e faz tudo e é muito mais fácil, né, para ela. A gente também tem que trabalhar, às vezes, como facilitadores. Mas, diante de tudo isso, voltando um pouquinho mais para a temática, né, a gente vai fugir um pouquinho porque a gente é fono. Mas, dentro do espectro, assim,
quais são as principais comorbidades, né? As principais sintomas que a gente, enquanto fono, consegue identificar dentro dele. Da questão do autismo, Da né? questão do autismo. Pronto, no autismo são muitas características, né? Algumas questões que a gente pode observar já desde cedo, né? Nas crianças que podem dar um alerta, né? Então, desde lá o bebê, quando a mãe está amamentando, né? Às vezes a questão do contato visual, a criança não tem aquela, né, interação quando a mãe fala, porque assim, a gente sabe que desde a barriga o bebê já consegue ouvir, né? Que é algo também importante, que eu acho que a gente ainda não citou, mas a audição, né? A gente precisa ouvir bem, ter essa entrada bem desenvolvida para que a gente consiga falar, né? Então, às vezes também a gente observa que as famílias não têm muito não dão muito essa importância, vamos dizer assim, à questão auditiva, né? Ah, mas ele está ouvindo tudo, que bate uma porta ele se assusta, né? Mas até quando, né? Esse tudo, até quando? Isso, e aqueles sons mais baixinhos, né? Que a criança pode não estar ouvindo e vai interferir nesse desenvolvimento, né? Da questão da linguagem, da fala. Mas aí tem a questão do contato visual, né? A questão do engajamento mesmo, né? A criança não tem essa necessidade, para ela tanto faz, se ela está com a pessoa ou se ela não está, né? Ela dá mais atenção aos objetos, né? Do que as pessoas que estão ali naquele contato, tentando fazer aquela interação, né, naquele momento. A questão das estereotipias, podem ser motoras, né, o balançar das mãos, os flaps, né, como a gente chama, o andar na ponta do pé. Não que toda criança vai ter essas características, mas se ela tiver, a gente já pode ligar um alerta, né? No autismo, as questões sensoriais estão muito, né, afloradas, por isso que eles sentem mais, a sensibilidade auditiva é maior. A questão alimentar pode ter também dificuldade, né? Por muitas questões que começam na parte sensorial. Então, é algo que precisa ser muito bem, né, observado e trabalhado nesses primeiros anos para que a criança consiga ter esse desenvolvimento melhor, né? E assim, a gente que é fono sabe que o fono não trabalha só na fala dessas crianças, né? A gente pega a fala, seletividade alimentar, a gente entra em queixas auditivas também, que a gente pode fazer exames e orientações a cuidados auditivos. A gente vê que é um universo, às vezes para uma especialidade só, né? Quando a gente coloca junto e diante dos outros é um macro muito maior. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre essas questões de, meu filho tem autismo, como eu consigo ajudar ele em casa. Porque quando a gente fala com os pais, a gente vê que, por exemplo, o filho vem 50 minutos, 40 minutos para uma terapia uma vez por semana, no máximo, do máximo 2. Então, a gente não é o mediador principal. Os pais que têm um poder muito maior no desenvolvimento desse filho. Certeza. Como a gente pode estar ajudando ele com orientações para que eles possam estar estimulando em casa também. A gente sabe que as terapias em si, né, seja o fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, todas as terapias, eu acredito, trabalham muito no foco do lúdico, né, da brincadeira. Então, é um ponto que a gente precisa também ensinar um pouco às famílias, porque às vezes a gente está na sala e chama os pais e diz, brinque com sua criança. E aí eles não sabem nem por onde começar, né? Ou então é aquela brincadeira muito enrijecida, né? Um empurrar um carrinho, né? Ou fazer... Não tem aquela troca, né? Aquela ação. E aí a gente tem muito esse papel importante de tentar ensinar um pouco, né? Ajudar, auxiliar as famílias a fazer a brincadeira em casa, né? Porque não adianta também a criança ter lá um monte de brinquedo e não dá função, não dá atenção, né? Às vezes é tanto estímulo, tanta coisa de uma vez só que a criança não foca e não aprende, né? Então, as terapias, geralmente, elas são organizadas para a criança ter lá um começo, um meio e um fim, né? Então, a gente organiza muito bem o cenário, guarda alguns materiais, né? Para que a criança até solicite. Então, em casa, a gente pode também ajudar essas famílias a ter um pouquinho dessa organização para que ela estimule a criança e não esteja hiperestimulando com outras coisas que realmente não está sendo funcional, né? Que roubem o foco, a atenção dessa criança. As telas, né, que a gente observa muito, né, que realmente para os pais dá uma tranquilidade, mas aí para o cérebro da criança tá uma hiperestimulação. Os pais às vezes acham que a criança está muito inteligente porque sabe mexer, né? Mas é algo motor, algo decorado e não é algo funcional. Então aquilo não vai ajudar a desenvolver. E às vezes implica mais
do que ajuda, né? Porque, Sim. por exemplo, é aquela criancinha que tudo ela vai querer o celular, que não aceita. Já é uma criança que tem dificuldade para fazer interação com outras pessoas. Sim. A partir do momento que ela acha algo que ela sabe manusear, que ela não precisa de ninguém, ela vai querer só estar ali e não vai estar com independente, ninguém. né? Para mexer. Exatamente. Você pega e ele diz, parece que ele já nasceu sabendo mexer, mas aí você vê quanto tempo de tela ele tem. Não, ele passa só umas 4 horinhas, a gente não deixa muito tempo não. E a gente sabe que as crianças têm um tempo ali que máximo que ela pode ter por dia. E do 0 aos 2 anos é zero telas. Só que a gente sabe não é a realidade que a gente vive. E eu vejo muito, assim, eu acho que você também. Tem crianças que a gente pega que brincou um dia, fez 2 dias de terapia, parece que a criança já é outra. Você fica se perguntando, será que os pais sentam com essa criança? Será que os pais brincam com essa criança? Como será que eles brincam? Acho que a gente também tem que trabalhar muito nesse ponto de ensinar os pais a fazerem as coisas que eles devem fazer, né? Às vezes também só complementar um pouquinho, mas às vezes assim, eles falam, né? Ah, não, mas ficou pouco tempo. Mas aí quando a criança entra na sessão, ela só repete todo aquele repertório, né, que viu na tela, as músicas que viu lá na tela. Então, não tem aquela função, é realmente só repetir o que observou, o que viu lá naquela, né, brincadeira, que não é uma brincadeira, né? Na verdade, está deixando aquele cérebro muito mais atrasado e com muito menos reforço, né, positivo do que se a criança estivesse com um brinquedo no chão, né, brincando. Exatamente. E eu acho que uma questão muito importante é isso, tá aumentando o atraso. Lembrar os pais que o atraso é acumulativo. Porque se a criança está desenvolvendo, por exemplo, ela não fala ainda, com 2 anos. Com 5 anos é uma criança que não vai saber ler e escrever. Com 7 anos é uma criança que não vai interagir. E o atraso vai só aumentando. E chega um ponto onde até a gente, enquanto profissional, não consegue alcançar, né? A gente não gostaria nem de falar, às vezes, sobre essas questões de poda neurológica, né? A gente, enquanto profissional, vê janelas, sabe, reconhece, mas não quer dar esse banho de água fria nos pais, para os pais não buscarem mais, não perder as esperanças, porque também é um mundo. Tem criança que diz, não, ele não vai falar, e um belo dia a criança acordou falando tudo. Exatamente. Mas é um universo assim. E outra questãozinha, Deizinha, assim, de estratégias fáceis, porque os pais acham que a gente faz um mundo e dentro de uma terapia a gente faz só porque a gente tem os recursos mais novos, mais legais, inovadores. Mas não, são coisas que eles podem fazer em casa, né? Também. Como eles podem otimizar em casa? O que é que eles podem estar fazendo em casa? Pronto, é como a gente já vinha falando, a questão das brincadeiras, né, do sentar, até mesmo a questão da vida diária mesmo. Tentar no banho, tá estimulando, nomear partes do corpo, né, botar uns brinquedos lá dentro da banheira, e aí as crianças vão fazendo o som daqueles animais, né, e a gente começa estimulando realmente esses sons mais simples, né, o au-au, o miau, né, porque a gente sabe que são, por questão mesmo motora, é mais fácil da criança conseguir produzir do que eu dizer fulano, fale cachorro, é muito mais difícil, né, e aí realmente vão ter a questão na fala, a gente estimula realmente falar corretamente, né? Nunca infantilizar, ou deixar no diminutivo, porque tudo isso, você falar casinha, bolinha, menininho, a criança está pegando o final da palavra. E aí esse repertório, esse vocabulário, ele não aumenta, né? E aí a gente pode estar estimulando sempre dessa forma, falando corretamente, se é bola, casa é casa, né? Eu vejo também muito, tem a questão das divisões, né? É menino, só brinca de carrinho e de bola. É menina que brinca de casinha e boneca, né? Então, a gente sabe que na terapia, todo brinquedo é de toda criança, né? Então, se a criança chega e está lá uma casinha com a boneca e ele se interessa por aquele brinquedo, a gente vai enganjar naquele brinquedo, né? E aí a criança começa a ter esse desenvolvimento melhor. Não sei se na sua prática também é assim, mas eu acredito que acontece. Os meninos são muito estimulados a brincar de carro e bola, né? Então, eles não têm esse repertório muito diversificado. E aí, quando a gente começa a inserir outras coisas, eles começam a desenvolver, né, outras habilidades. E é tão engraçado o jeito que a criança internaliza isso, né? Porque a gente, enquanto adulto, tem muito preconceito. Que já vi, por exemplo, casos de uma criança estar brincando com boneca, tá ajeitando uma casinha, e o pai chegar e dizer, mas você tá brincando de boneca, você tá o quê? A mãe disse, não, eu sou o pai dela. Porque criança sabe que a bonequinha também tem pai, tem um irmão, tem um cuidador, né?
A gente às vezes não vê como a gente pode impactar nisso. Mas eu gosto também de ver esse ponto, que é um ponto até às vezes problemático, porque a gente, enquanto terapeuta, a gente sabe da importância e que não tem preconceito. Sim. Mas tem pais que Tem. Eu já tive pai que eu não podia dar uma boneca a uma criança, porque o pai dizia certas coisas, do mesmo jeito que eu não podia dar um carro a uma menina, porque o pai tinha certo levantamento, né? Também já tive essa experiência, numa sessão que o pai chegou e a criança estava brincando, né, com a casinha, e aí ele vem com essa fala, né? Você está brincando de boneca? Né? E aí a gente já vê, né? Opa, a gente precisa orientar, né, essas famílias e mostrar que tudo é uma forma de brincar e de desenvolver, né, aquela criança, independente do que for. Né? De construir o mundozinho dele a partir do luto, porque a gente sabe que para a criança ela vai começar a entender o mundo através da brincadeira. Isso. É na brincadeira onde ela começa a entender que o carrinho faz zoom, do mesmo jeito que o carrinho faz brum quando passa. E quando ele vê o carro, ele vai associar o carrinho e vice-versa. E vai puxando esse desenvolvimento dele, né? Outra coisa assim, Neizinho, que eu acho que era interessante a gente falar, era sobre hábitos. Que hábitos a gente em casa pode adquirir para conseguir estimular mais essa criança? Hábitos, você diz mais específicos? Hábitos de linguagem, por exemplo. O que é que eu posso fazer assim antes de dormir, uma história, algo do tipo? Isso. É como eu vinha falando nas brincadeiras, né? Nesse dia a dia, aproveitar muito. Na terapia, 50 minutos, 40 minutos, né? Então a gente não tem um tempo muito adequado, né? Para estimular essas crianças. Então a escola e as famílias realmente é quem vai fazer esse papel, né? Durante todo o dia. Então se a criança passa lá mais de 24 horas, né? Com a família é diferente de passar 40 minutos com a gente, né? Numa sessão. Então, as orientações para estimular em casa, como você falou, a questão da leitura, né? Antes de dormir, contar aquela história, pedir para a criança recontar, né? Para ver se a compreensão está boa, né? Dependendo também da idade, claro. Mas a criança já consegue, em um livro, por exemplo, tem pais que dizem, não vou comprar porque ele ainda não sabe ler, né? Mas aí a gente sabe que numa figura você trabalha diversas coisas, né? Você pode mostrar a figura e pedir para ela imaginar. Tem muitos livros que são musicais, ou que você cola, né, uma figura, você vai montando, construindo aquela história. Então, a gente pode estimular bastante a criança com isso, né? Os brinquedos, né, brinquedos de encaixe, brinquedos... não focar tanto em questão de número, eu vejo que acontece muito, né? Os pais focarem em números e letras. Então, a criança tem 3 anos, ainda não está naquela fase de alfabetização, né, como a gente sabe, mas... Os pais querem que as crianças contem de 1 até 10, né? Saibam o alfabeto. Todas as cores. Isso. E aí fica muito nisso. Número, letra, cor, para saber isso. E o restante a gente não observa, né? E aí a gente precisa nomear tudo. Apesar da gente saber, aquilo ali é um ventilador. Pode ser que a criança nunca tenha ouvido que aquilo é um ventilador. E aí a gente fala, nomeia. Pode ser que ela fale o nome, pode ser que ela fale o nome errado, mas a gente vai estimular, né, da forma que a criança consegue. Até os 5 anos, a criança tem essa aquisição dos sons. Então, os sons mais difíceis, né, como a gente observa, o L, o R, são sons que a criança demora. Isso, e até para os terapeutas, são sons, o R principalmente, né, vibrante, é um som que é bem difícil, então, se não tiver essa estimulação em casa, esse treino, vai demorar muito. Vai ser... Isso. Fala errado, igual o Cebolinha, né? Como fala, o Cebolinha. E os pais acham fofinho, né? Bonitinho. Mas ele fala errado, mas é tão bonitinho. Isso. Só que aí a gente também tem que falar que tem prejuízos que saem da fala para escrita. Vai ser aquela criancinha que com 7 anos vai escrever balata em vez de barata. Isso. Porque é tudo uma bolinha de neve, né? Vai acumulando, vai aumentando, ao ponto que, se a gente não tratar aqui, vai ter problema de aprendizagem. Isso. E é muito mais difícil, né? Reverter do que trabalhar o que ainda não está habituado. Que não está desenvolvido, solidificado realmente. Outra questãozinha, eu acho que a gente pode abordar muito dentro das historinhas é até pedir para as próprias crianças construírem uma narrativa, né? Com a gente, por exemplo, ou ir perguntando, mas que cor é esse animal? O que é que tem na tela? Para ele dizendo, para trabalhar essa questão do vocabulário, que às vezes também é muito limitado neles. Às vezes ficam muito das famílias perguntar, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí eles esquecem, né? De dar aquele contexto. Exatamente. Né? Às vezes não
a criança não vai precisar só nomear aquele objeto, né? Ela precisa entender a função daquele objeto, né? E usar adequadamente aquele objeto. E se apropriar daquilo Isso. também, né? Por exemplo, fica, olha o cachorro. O que é isso? Aí o menino, cachorro. Em vez de falar assim, porque começa a ficar chato. Não é uma prova, não é pra criança ficar cachorro, gato, vaca, não. Tem que ser, o cachorro é legal, o cachorro faz au. O cachorro corre, o cachorro é tal cor. Para a criança internalizar todas essas características, o vocabulário não é só o nome, né? Ele tem que ter noção se o cachorro é grande, se o cachorro é pequeno. Isso. E às vezes os pais esquecem muito isso porque eles querem a resposta para dizer ao povo, eles sabem dizer cachorro, que é, né? Eles sabem o que é um gato, eles sabem o que é uma vaca, e mas as crianças ficam às vezes chateadas por isso, né? Porque ele já falou 30 vezes que aquilo é um cachorro. O pai sabe que aquilo é um cachorro, então a criança pensa, ele sabe que é um cachorro, para que ele está me perguntando, né? Então, é muito disso, de tentar não ficar parecendo que é uma prova, que é uma questão, um teste, né, com a criança, deixar algo mais espontâneo. Bem mais leve, lúdico, para ela se interessar. É o famoso de tipo, vou levar pro fono só para brincar. Se ele soubesse o tanto de coisa que existe por trás daquela brincadeira, né? Tanto de estudo, de planejamento que a gente faz durante uma sessão, para abordar, às vezes, coisas que são pequenas, né, diante deles. Eu digo muito aos pais que às vezes o que parece pequenos para eles, tipo, mas ele agora tá pedindo só um mais, ele tá dando só um oi, é uma coisa tão pequena. Isso é, pai, mas quanto tempo de terapia não levou para conseguir esse pouquinho? Dar um tchau, soltar um beijo, exatamente, né? Então, às vezes é um mês para a criança desenvolver um ato simbólico do tipo tchau, ou dar um sorriso social, olhar para você. E a gente tem que alinhar muito com os pais isso, porque a gente vê que eles se frustram muito, né, dentro dessas questões. Mas, outra questãozinha assim, o pai viu que a criança tem, por exemplo, uma ecolalia, né, que é aquela criancinha que repete tudo que o pai fala. Como é que eu posso estar ajudando meu filho, não a diminuir, mas a ter mais vocabularidade, sabe, ter mais funcionalidade diante dessa questãozinha. A ecolalia, né, como o nome já diz, é eco, né, que vem de repetição, é a repetição da fala. Então, a criança geralmente, no transtorno, né, do espectro do autismo, ela faz muito isso, né, ela só repete o que o outro fala. Então, se Fábio fala, bom dia, Deisiane, a criança vai dizer, bom dia, Deisiane, né, vai repetir. Então, é esse eco. E aí, se a gente não dá funcionalidade, acaba que a criança vai ter um repertório só de repetir, né, aquilo. E aí a gente precisa dar função a essa ecolalia, não que ela seja ruim. Tem alguns momentos, né, quando a criança está desenvolvendo a fala, a linguagem, lá nos 3 aninhos, é normal acontecer, né, porque ela está aprendendo. Então, a ecolalia não é algo assim ruim, né? Mas aí se a gente vê que já é uma criança que tem dificuldade nessa funcionalidade, a gente precisa dar função a ela. E aí, se a criança repetiu, né, ela fez o eco da fala, você não vai repetir novamente, né? Você vai tentar dar um contexto àquilo, né? Muito bem, você sabe, né, o que é essa palavra. Eu tenho até uma criança que eu estou atendendo que ela faz muito isso, né, de ou repetir muito ou de perguntar o que é isso, o que é isso, o que é isso. E aí é muitas vezes dessa orientação mesmo da família, né, de ficar muito perguntando, e aí a criança vai internalizando e fazendo dessa mesma forma, né? E aí eles entregam tudo, assim, até o jeito que os pais tratam eles, porque eu tenho um que quando ele cai, se ele mesmo começar a chorar, ele já começa, calma, não chore, porque ele já vê que os pais faziam isso com ele e ele externaliza para tentar se acalmar. Isso mesmo. Mas a gente tem que trazer muito essa questão da função para eles. Porque isso vai ajudando ele a criar repertório. Dizem que a ecolalia anda de lado a um baixo repertório. Quanto maior e mais extenso for aquele repertório, menor vai ser os episódios de ecolalia, né? Às vezes é para se regular, né? Também. A criança faz só para ter a questão mesmo da regulação. Fica repetindo aquilo, né? Várias vezes para tentar se regular. Para se sentir mais confortável. Porque para eles é tudo muito novo. Às vezes é um ambiente muito aversivo. Aí vem muitas questões sensoriais que às vezes não é uma área nossa, mas a gente às vezes tem que aprender um pouco para poder direcionar aquele atendimento, né? Outra questão que eu queria abordar também era como a gente pode expandir o vocabulário dessas crianças, assim. Porque os pais, a gente já falou um pouquinho, mas porque muitos pais eles só vão querer, por exemplo, que a criança saiba o que a gente já disse, tipo letras, números, cores,
porque acha que é bonito, aí depois quer começar a ensinar inglês, em espanhol, aí você fica... Aí os terapeutas nem entendem o que a criança está falando, né? Muitas vezes. Eu estou com um caso que a criança só fala inglês, frases, né? Uma dicção perfeita, mas não tem função, né? Então, acaba atrapalhando um pouco. Mas como você perguntou, como faz para tentar aumentar esse vocabulário, né? A gente sempre nomear, né? Falar corretamente o nome das coisas nos ambientes. Se você leva a criança para um parque, né? Seja para onde for, né? Quando você sai, tentar explicar o que é que está acontecendo. É a vaca faz mu, né? E aí você vai tentando expandir esse vocabulário à medida que o tempo vai passando. Tenta dificultar um pouquinho, né? Como eu falei. Primeiro a criança vai falar o mu, mas depois a gente já estimula, é o cachorro que faz mu, né? E aí a gente pode sair só o cachorro, aí muito bem, o cachorro sempre validando, né? Para a criança se sentir um bom falante e ter mais interesse sobre isso. Não só apontar os erros, né? Porque às vezes, não é cachorro, é cachorro, né? Às vezes a pessoa repete o errado, então você reforça mais ainda o errado. Então o ideal é se falou cachorro, muito bem, o cachorro, você dá uma ênfase maior, ali, né? Isso, para facilitar, né? E outra coisinha assim, só para a gente pontuar, é a importância, né, dos pais tanto serem participativos nesses processos, terem mais paciência com suas crianças, mas também deixar eles participarem, né? Eu vejo muitos pais que não deixam a criança explorar, não deixam a criança participar, não deixam a criança fazer nada. A criança que, por exemplo, vai numa feira, quer ajudar, quer passar a feirinha ali e tirar as coisas do carrinho. Pai, não, fique quieto, não sei o que, você não sabe. Não pode mexer, né? Exatamente. E é aquela criancinha que ela ainda está aprendendo a fazer as coisas, está aprendendo a se desenvolver nesse mundo. E ela não quer alguém que freie ela, pelo contrário, ela quer alguém que ajude ela e que oriente ela como fazer de uma forma correta, né? Sim. Então, Neizinha, nosso tempinho hoje já está chegando ao fim. Eu queria que você deixasse alguma palavra, algum aconselhamento para esses pais, porque é o nosso intuito trazer esse presente para os pais. E você, enquanto fonoaudióloga, o que é que você poderia deixar de orientação para eles? Como a gente falou no começo, uma área muito ampla, né? Ampla, né? A gente trabalha em diversos focos, né? Então, desde o bebê até o idoso, né? O fonoaudiólogo pode estar atuando. E, assim, para as famílias, né? Nunca realmente perder, né, essa esperança, porque a gente sabe que a estimulação nunca é demais, né? Independente se a criança tem um diagnóstico ou não, vá atrás, né? Mas ainda vai fazer 1 aninho, mas não tem esses marcos que a gente falou, né? Procure ajuda, né? Não fique esperando o tempo, porque o pai falou muito atrasado, né? Nunca espere, né? É melhor você saber logo, né? E dar aquela estimulação, porque, assim, se a criança tem ou não um diagnóstico, ela vai precisar ser estimulada da mesma forma. O atraso está ali, né? Isso, o atraso está ali. Então, a gente, profissional, não vai ficar colocando nas caixinhas. Porque esse aqui tem autismo, eu vou estimular assim. Esse aqui não tem, eu vou estimular assim. A gente estimula a imitação da mesma forma, né? Mas aí cada um vai ter seu tempo para aprender, né? Aquela determinada estimulação, né? Que a gente vai fazendo e aí para adquirir essas habilidades. Então, não deixem, né, de procurar o profissional, seja um pediatra, seja o fono, qualquer profissional, né? Eu acho que todos os profissionais são capacitados para ter essa observação e estar encaminhando, né, para o quanto antes a gente estimular essas crianças, né? Perfeito. Então, muito obrigado, Neizinha, pela sua participação.